Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E olha, eu tenho a honra de estar aqui novamente com vocês e agradecer por tantos inscritos no canal. A todos que curtem, comentam, compartilham, muito obrigada. Principalmente com o tema relacionado ao suicídio, que é o tema também dessa entrevista, né? São temas que às vezes o YouTube não entrega tanto, às vezes é mais difícil, né? De entregar o conteúdo, mas é muito importante ser falado. Então, eu peço a ajuda de vocês compartilhando. Eu também quero agradecer aos membros do canal, ao Ricardo Nicoletti, a Elisandra Simas, Fátima Tavares, Virgínia Miranda, Mônica Fantucci, Simone Rios, ao Ivo Oliveira Farias, a Juliana Carvalho, Natanael Oliveira, Marcos Pellegrini, Crisana Eline Leite, o John Albuquerque, Débora Regina Lopes, Tereza Cristiane Zeri, a Maluze, ao Manuel também, ao Manuel José. A vocês, muito obrigada. Hoje eu converso com a Virag, é, ela que é bióloga marinha, húngara. Também posso dizer que ela é brasileira já, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela também aqui, mas ela é sobrevivente enlutada do irmão Zoltán. E ela também escreveu um livro chamado Livro Z, Como o Suicídio Mudou a Minha Vida. Sempre que a gente fala aqui de suicídio, eu também gosto de conhecer a história da pessoa, né? Tanto que foi, tanto que a do luto que também fica. E a Virag vai estar aqui conversando comigo. E Virag, eu já te agradeço imensamente por essa conversa. Olá para todos. Eu agradeço muito o convite. Nós, sobreviventes enlutados por suicídio, nós sabemos que todo espaço que é aberto para a gente falar sobre esse tema tão importante, mas que ainda é muito tabu, então todo espaço que abre para a gente é uma oportunidade da gente esclarecer, falar, compartilhar a história e, quem sabe, ajudar a quebrar o tabu em torno do assunto. Então, muito obrigada pelo convite. E Virag, para as pessoas conhecerem também, e para mim também conhecer um pouco mais da sua história, me conta mais um pouquinho de como é que vocês vieram para o Brasil. Veio a família toda? Veio você, só você e o seu irmão? Como é que foi esse processo? Você lembra? Lembro sim. Eu era criança, eu sou a caçula, né? Era eu, meus dois irmãos mais velhos e os meus pais, né? Então, nós viemos para o Brasil em 87, 1987. Eu tinha 9 anos na época e permanecemos no Brasil, né? O meu pai tinha um convite de trabalho, ele terminou estendendo para outros trabalhos e ficamos aqui. E aí, na sequência, né, aconteceram várias coisas na família, né? Meu pai faleceu primeiro. O meu irmão mais velho, ele voltou lá para minha terra natal, que é a Hungria, né, para trabalhar. Quando meu pai faleceu, a minha mãe voltou e ficamos só eu e o meu irmão do meio, que é o Zoltán, né? Isso mais ou Então, menos em que idade vocês já estavam? Quando todo mundo já estava em um caminho diferente, vocês juntos estavam mais ou menos com que idade? isso já foi em 2003, né? Então, eu já estava com 25 e o meu irmão Zoltán já estava mais velho. Agora tô ruim de matemática, né? Mas ele é 3 anos mais velho do que eu, né? Então ficamos só nos dois. Na época a gente morava em Recife. Eu estava iniciando o meu doutorado, né? Eu sou bióloga marinha, fiz mestrado, fiz doutorado, mas na época eu estava iniciando o doutorado e ele era aluno universitário, né? Estudante de artes cênicas. E como é que ele e você também se sentiam no Brasil? Por mais que vocês vieram como criança, vocês também tinham as memórias, né, das suas raízes, da sua terra. Vocês se sentiam diferentes no começo? Como é que foi a adaptação? Então, o Brasil é um país muito acolhedor, né? Os brasileiros, de uma maneira geral, são bem acolhedores,
Mas existe sim um sentimento que a gente não se encaixa completamente, né? Pelo menos esse sentimento para mim permanece mesmo hoje. Eu me sinto, na verdade, no meio do caminho. Eu sempre falo isso, né? Eu não me considero brasileira 100%, mas também não me considero húngara 100%, né? Então, lá eu não me considero igual às pessoas de lá. Eu percebo que eu tenho influência comportamental, eu sou muito mais falante, né? Muito mais de abraçar as pessoas, né? Então, coisas que os brasileiros são diferentes dos europeus, né? E o meu irmão, que morreu, né, o Zoltan, ele sim, ele se sentia plenamente do Brasil, brasileiro, ele gostava muito do país. E, inclusive, eu dizia que nunca mais ele iria voltar para a Hungria. E meio que ele era sua família, né? Por mais que você tenha a família lá na Hungria, né? Não sei se eles ainda continuam lá, seu irmão mais velho, mas Sim. ele é sua família mais próxima. Claro, tem as coisas de irmão, mas seu melhor amigo, digamos assim. Então, era você dependendo dele, ele dependendo de você. Como é que era essa relação? Então a gente tinha uma relação assim, aquela relação típica de irmão, né? A gente brigava, mas ficava de boas, né? Depois que meu pai faleceu e minha mãe voltou para a Hungria, né? Então realmente ficou só eu e o Zoltán. Eu sempre fui uma pessoa mais responsável, mais racional, se é que eu posso falar isso. Então, apesar de eu ser a irmã caçula, eu que me preocupava de controlar as contas da casa, de ver que estava tudo em ordem, de fazer as compras, então essas coisas, os detalhes do dia a dia para uma casa funcionar, sempre eu que controlava. Ele era sempre mais. Bem, ele fazia artes cênicas, né? Então, ele era muito artista, preocupado com poesias, com música, etc. Era bem assim. Mas a gente se dava bem, sim. E das características do Zoltan, como é que você pode dizer quem era o Zoltan? O Zoltan era uma pessoa diferente da maioria das pessoas que eu conheço, né? Ele era uma pessoa com muita sensibilidade, ele escrevia poesias, né? Ele adorava traduzir, ele traduzia coisas do húngaro para o português, para as pessoas conhecerem a literatura de lá, tradução informal, tá? Nada, né, profissional, né? Ele era uma pessoa de poucos amigos, mas os poucos amigos eram muito amigos, aquelas que ele conversava horas e horas, perdia o horário sempre, né, das coisas que ele combinava, né? Uma pessoa bom de papo, eu diria, com quem ele se sentia à vontade. E Virade, ele mostrava algum sinal que ele poderia estar triste em algum momento? As pessoas sempre me perguntam isso, né? Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com os estereótipos É verdade. que a gente lê e que são falados por aí, né? Porque assim, não existem o tal dos sinais, ou se é que elas existem, a gente não tem conhecimento para interpretar os sinais, Uhum. né? Se a gente for pensar, até mesmo psicólogos, psiquiatras perdem pacientes, né, para o suicídio. E eles, em teoria, seriam pessoas mais capacitadas para interpretar sinais, né? Então, assim, hoje em dia, pensando retroativamente, eu reconheço, sim, sinais. Ele verbalizou várias vezes que se a vida não valeria a pena, se ele percebesse que os sonhos dele não dá para realizar, então para que viver, né? Para que estar aqui à deriva, né? Só por estar aqui, né? Então, hoje eu reconheço que isso sim era um sinal de que ele não estava feliz, ou estava sem esperança, ou estava perdendo um pouco, né, planos, né, de sonhos que ele quisesse realizar. Então, hoje eu percebo que isso é um sinal, né? Mas na época, né, eu não interpretava assim, até porque no suicídio, infelizmente, a gente tem muitos falsas frases, falsas afirmações, né? E uma delas é quem fala não faz, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente lê.
Aquele que fala só está fazendo drama, que está só falando, que na verdade quem faz, faz muito quieto e não anuncia. Isso não é verdade, não existem regras, né? E Então, no de- caso dele, ele verbalizou sim, mas na época isso não deixa entendeu. pior também as pessoas ao redor, né? Depois, tipo. Depois eu te perguntei porque justamente é uma pergunta que muitas pessoas fazem e até talvez machuque, né, quem fica, né? Porque a pessoa vai pensar o que que ela poderia ter feito ou se fez alguma coisa errada, mas às vezes não tinha relação com ela, né? E Virag, até antes de entrar mais nesse assunto do luto, quais eram os sonhos do Zoltán? Olha, ele, assim, eu não verbalizou tão claramente os sonhos, né? Mas pelo que eu conheço ele, né? Ah, ele queria trabalhar ou com história, escrita, né? Então, poesias, ou escrita mesmo, literatura, romance, né? É o que ele gostava de fazer, né? Uma pessoa que lia muito, sempre estava carregando livros para tudo que é lugar. A pessoa que era conhecida por morar na biblioteca, digamos assim, né? Então, era mais nessa área. Momentos que você lembra que passaram juntos, até da infância, assim, quando você lembra dele, quais momentos que te vêm à mente? Ah, a gente teve muitos momentos, né? Tanto de infância como depois, né? A gente tem muitas viagens marcantes, as férias que a gente passava na Hungria, né? A gente tem uma casa de veraneio lá, que a gente chama a Casa do Lago, né? Fica bem perto de um lago. Então a gente passou muitas temporadas de veraneio com muita coisa legal em família, com os meus avós, uma época muito diferente de hoje, sem muito esse celular. E no mundo digital era tudo brincadeiras mesmo de criança, né? E longe da tela. E Virag, há perguntas que talvez possam ser de alguma maneira cutucar a ferida, né? Eu quero que você fale se de alguma maneira eu fazer alguma pergunta que lembre algum que seja muito difícil para você, você pode me falar. Mas eu queria saber como é que foi esse 5 de novembro de 2007 para você. Como é que ele começou? Olha, agora já faz muito tempo, né? E uma das coisas que às vezes a gente perde muito memória, porque, né, hoje em dia, hoje eu já faço terapia há vários anos, né? Então, muita coisa eu entendi agora do processo, né? Então, a ausência de memória, ela nos protege para a gente não relembrar coisas muito dolorosas, né, de certa forma. Mas, em todo caso, né, isso foi em 2007, então agora já vai fazer 18 anos, né? Bastante tempo, uma época muito diferente, sem redes sociais, sem esse monte de registro fotográfico, né? Então, foi um processo diferente, né? Eu morava com ele, mas nós tínhamos horários muito diferentes. Ele era muito mais noturno e eu era muito mais diurna, né? Então, normalmente eu saía de casa de manhã cedo para a universidade, quando ele ainda estava dormindo. E da mesma forma, às vezes ele chegava em casa à noite e eu já estava dormindo ou já estava recolhida no quarto, né? Então, às vezes passavam-se dias que eu via os sinais que alguém estava dentro de casa, alguém esteve, alguém comeu, alguém, né? Enfim, a gente vê os sinais, né? Mas às vezes eu passava dias que eu não me encontrava com ele dentro de casa, né? Enfim. Então, o 5 de novembro foi uma segunda-feira, né? Nesse dia, né, eu me lembro, eu fui para a universidade, era uma segunda-feira, e eu me lembro que cheguei em casa e estava ficando tarde, ele não chegou, né? Eu me lembro que eu estava na minha cabeça de novo, tá chegando tarde, irresponsável, né? Isso é horário, é perigoso, né? No Brasil, segurança é um problema, né? Então, não está chegando no horário, amanhã eu vou reclamar com ele de novo, né? Eu era a irmã que ficava reclamando, né? E aí tá, eu fui dormir, no outro dia eu acordei de manhã e eu não vi sinais que ele estava em casa, né? Do tipo, ele passou a noite fora. Estranho, né?
Mas já tinha acontecido, também não era algo que nunca tinha acontecido antes, né? Então, então isso já era 6 de novembro, né? Então, virou a noite, né? E aí fui para a universidade de novo, passei o dia normal, e aí no final de tarde, né, me procuraram, né, na universidade, né, uma professora me procurou virar, eu preciso conversar com você. Aí eu, tá, pois não, vamos conversar. É uma professora que eu muito querida no departamento onde eu fazia o doutorado. E aí ela sentou e me contou, olha, acharam um pouco do seu irmão, né? E ela tentou, né, contar a história, né? Então, na verdade, da madrugada do dia 5 para o dia 6 foi quando ele morreu. Então, assim, no certidão de óbito consta 5 de novembro, como data da morte, mas eu só soube no dia 6 de novembro, à tarde, né? E aí tudo começou, né? Todo aquele processo de organizar reconhecimento do corpo, né? O velório, o enterro, né? Então foi tudo nessa sequência, foi assim que aconteceu. A E, morte dele foi uma morte pública muito comentada na universidade e, infelizmente, com muitas distorções nas mídias, né? Eu sempre agradeço que não tinha redes sociais na época, que eu acho que seria muito pior, né? Enfim, então, muita repercussão na morte dele, como o nome também era muito chamativo, então o nome também ficou muito marcado, né? Enfim, então foi assim que aconteceu, dia 5 de Virag, como novembro. é que foi para você? Porque eu já tá me doendo escutar isso. Imagina para você que não sabia o que tinha acontecido, receber essa notícia do nada, assim, porque foi surpresa para você. Como é que você ficou nesse momento? Olha, num primeiro minuto, meu primeiro pensamento, por incrível que pareça, foi como eu vou contar isso para minha mãe. Porque a minha mãe e o meu outro irmão, né, já moravam na Hungria. E como eu falei, na época que a gente não tinha essas mensagens de celular, etc., tudo muito no telefone. Então, como é que você imagina? Eu vou ligar para alguém no telefone e vou contar que o seu filho morreu por suicídio. Como é que eu vou ligar e contar algo assim para minha mãe? Né? Então, esse para mim foi basicamente um dos meus primeiros pensamentos, né? E depois eu entrei num modo muito automático, porque infelizmente, a morte ela exige uma série de providências depois, e eu era a única familiar no Brasil. Então, eu não tinha, entre aspas, né, eu assim que me sentia na época, eu não tinha escolha. Eu tinha que assinar documentos, eu tinha que reconhecer o corpo, eu tinha que fazer tudo isso. Então, foi meio que uma sensação de automático. Entrei no piloto automático para resolver as coisas. Então, guardei a dor, não pensei muito. Confesso, assim, foi meio que uma barreira e segui para resolver as coisas. Como Foi é que assim. foi contar para sua mãe e seu irmão? Ah, foi bem difícil. Eu montei uma estratégia, né? A minha mãe na época trabalhava ainda, eu sabia os horários do trabalho dela, né? Então, eu liguei num horário que eu sabia que ela não estava em casa para falar com o meu irmão mais velho e meu irmão contar para ela pessoalmente, né? Então, foi assim que eu fiz para tentar. Não, não tem como minimizar é uma palavra que não encaixa muito aqui, né? Mas para pelo menos ela receber a notícia pessoalmente, de alguém próximo, né? Que era meu irmão. E Virag, eles conseguiram vir? Como é que foi? Não, não conseguiram, porque no Brasil é tudo muito rápido, né? Então a Hungria fica muito distante. É uma viagem assim que é no mínimo 20 e poucas horas. Fora, né, procurar passagem, etc. Então, não conseguiram. Então, no velório, eu era a única familiar e tinha muita gente no velório. Pelo menos na minha memória, é o que ficou na minha memória, que tinha muita gente, colegas de turma, professores da universidade, amigos meus, lógico, tinham vários e vários amigos meus também.
Muita gente. Eu me lembro, eu me perguntando no velório onde estava esse monte de gente no dia a dia dele, né? Eu me lembro fazendo essa pergunta mentalmente. Muita gente vindo falar comigo que eu não fazia ideia quem era, né? E eu querendo desaparecer porque era o centro das atenções, né? Eu era a única familiar. E eu queria desaparecer, mas não tinha essa opção, né? Então foi assim o velório, dessa forma. Verdade. Você disse até que, não sei se existia nem esse termo na época, mas fake news sobre a morte do seu irmão. E ter que já escutar a morte do seu irmão por suicídio já é muito pesado. E ainda ter que enfrentar esse tipo de fake news já é mais pesado ainda. É, como é que você reagiu? O que que as pessoas falavam que não estavam certo, até onde você pode contar também? Então, na verdade, assim, o nome dele é um nome que chama atenção, e o local que ele morreu era um local onde já ocorreram vários suicídios antes dele e depois dele também. Continuaram, um local que é marcado por isso, né? É um local que, inclusive, é motivo de piada por conta disso, que as pessoas tiram piada desse assunto, infelizmente. É a verdade dos fatos, né? E aí eu andava na rua, eu era apontada na rua, para você ter ideia. Ah, ela que é irmã do fulano, né? Eu me lembro de estar esperando o ônibus, né? Na época, na parada de ônibus, e chegar uma pessoa completamente desconhecida, que eu não sabia quem era. É você que é a irmã do fulano? Aquele menino estranho, era assim, né? Então, foi um período bastante difícil, digamos assim. E na época não existia redes sociais, né? Mas existiam blogs, né? Era a época que o pessoal escrevia blogs, textos, né? E aí algumas pessoas, né? Ele antes de fazer artes cênicas, ele fazia jornalismo, só que ele, né, desiludiu, saiu do curso, trocou para artes. Então, vários colegas dele acho que queriam treinar o jornalismo, pelo menos essa é a minha interpretação hoje. E escreviam textos variados de todos os tipos, alguns relatando como aconteceu, outros querendo fazer tipo uma mini biografia dele. E aí vinham invenções, assim, coisas que tinham pelo menos algum fundo de verdade e coisas completamente absurdas, né? Então, por exemplo, é, tem blog que dizia que nós viemos da Argélia, ou Marrocos. Ok. Tem blog que dizia que a gente fugiu da ditadura lá da Hungria, né? Enfim, então tinha todo tipo de histórias, algumas com um pé de verdade, outras não, né? E assim, por algum tempo eu cheguei a ler alguns desses textos, né? E depois eu fiquei muito tempo sem procurar absolutamente nada sobre esse assunto, né? Aí, muito tempo depois, né, no meu caso, 10 anos depois, né, 10 anos depois eu comecei a prestar mais atenção nesse assunto do suicídio, e aí eu realmente retomei e fazia pesquisas sobre o nome dele na, na internet para ver o que aparecia. E aí eu comecei a comentar em todos os textos que eu achava, né? Falando o que não era verdade, o que era, convidando a pessoa para conhecer o livro que eu tinha publicado, para conhecer a história, né? Porque, inclusive, uma das motivações para eu escrever o livro para tentar contar a história real, né? De uma forma mais, né? Da forma que aconteceu. Enfim, e aí eu às vezes eu recebia respostas de volta dessas pessoas. Outras vezes as pessoas não respondiam nada. O nível de absurdo é tão grande que chegaram até falar uma história dele de fantasma, para você ter ideia. Enfim, então foram muitas, são muitas histórias absurdas, e até hoje, de vez em quando, eu ainda leio histórias dele, mesmo agora, quase 18 anos depois. Eu espero que as pessoas nem consideram isso como jornalismo, porque. Eu sei que jornalismo sério não é assim, eu tenho consciência, né? Mas é lamentável, e então eu sempre me pego pensando, ainda bem que se é que tem algo de
atenuante nessa história era uma época sem redes sociais, da forma que a gente conhece hoje, sem um monte de celular para tirar fotos e coisa e tal, porque eu acho que seria muito, muito pior agora. E Virag, você disse que estava ali no piloto automático e até meio que a dor eu acho que estava sendo guardada em você. Teve algum momento que você veio tudo à tona, que você percebeu um pouco de solidão? Como é que foi? Eu considero, assim, para mim, um dos sentimentos mais presentes do enlutado, do suicídio, é a solidão, né? E, como eu falei, era uma época muito diferente de hoje, né? Eu falo, né? Hoje eu coordeno um grupo de enlutados por suicídio, né? Então, eu converso com as pessoas, né? Eu faço parte da Abrases, que é a Associação Brasileira, né, de apoio aos enlutados por suicídio. Conheço muita gente hoje, né? Então, hoje é diferente. Hoje, quando alguém vira enlutado por suicídio, se a pessoa quiser, ela consegue rapidamente achar grupos de apoio ou alguma forma, né, se conectar a outras pessoas que passam por a mesma situação ou do mesmo luto, tipo de luto, né? Porque igual nenhum luto é. Cada luto é muito particular, né? Mas naquela época, 18 anos atrás, suicídio era um assunto que era muito associado a, sei lá, um artista que, né, tomou uma overdose de drogas e morreu. Esse um pouco que a gente ouvia falar de suicídio. Era uma época que não existia nem o Setembro Amarelo, né? Não existiam várias das instituições, né, que a gente conhece hoje de apoio a enlutados, né? Então, a sensação era que ninguém, absolutamente ninguém, era capaz de entender o que eu estava passando. Era uma sensação de solidão muito, muito grande mesmo, né? Então, hoje eu reconheço que eu, como forma de proteger, eu me fechei e virei viciada em trabalho, né? Eu usei o trabalho como uma forma de ocupar a mente, né? Ocupar a cabeça, né? O máximo possível, né? Foi isso que aconteceu. Porque não teria como pedir ajuda, não conhecia ninguém, ninguém que tivesse passado por nada parecido do que eu estava passando. Apesar de eu ter um grupo de amigos muito bom, né? Mas mesmo assim, ninguém tinha passado pelo que eu estava passando, né? Então era uma sensação de isolamento, de solidão. Esse é um sentimento que hoje já diminuiu bastante, mas ainda hoje eu me pego em alguns momentos pensando que ninguém ou pouca gente entende o que eu estou passando ao meu redor, pelo menos, né? Então eu termino conseguindo me expressar melhor, falar melhor entre os próprios enlutados, que são capazes de entender melhor o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E Virag, você falou até dessa época que era sem rede social, que não tinha nem grupos de enlutados ou poucos, né? E muito menos, hoje ainda é pouco falado sobre suicídio, mas dessa época praticamente nada. Quando que você resolveu começar a falar, perceber que falar talvez fosse bom para você também, escrever, né, como você escreve também, como uma forma de cura, porque não existe, mas uma forma de até de alívio, de colocar ali na escrita, na fala. Quando que você percebeu isso? Então, depois que o meu irmão morreu por suicídio, coincidentemente, né, eu tive uma mudança profissional muito grande. Eu me mudei de cidade. Eu saí de Recife e vim para Belém do Pará, onde eu moro agora, né? Então, a primeira coisa, isso foi muito bom, porque eu mudei de cidade, mudei de casa, mudei tudo, basicamente, né? Então, eu, a sensação em alguns momentos era como se aquela vida ficou para trás, né? Então, aquela sensação de ser apontada na rua ou dentro da universidade parou, porque eu não estava mais lá. Eu também não estava mais na casa que eu morava com meu irmão, então eu não tinha aquela sensação de toda hora, sei lá, sentir a presença dele ou passar pelo quarto dele, né? Era para mim. Então, isso me fez muito bem. E aí eu entrei naquela fase da pessoa viciada em trabalho, né? Então, eu realmente trabalhei muito. E eu me lembro que quando fez 10 anos, 2017,
foi o ano que já existia Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo começou em 2015, né? E eu me lembro, caramba, 10 anos, né? O 10 anos para mim foi um gatilho mental muito grande, né? O 10 anos, o que que eu estou fazendo com isso? Né? E aí já começava a ver Setembro Amarelo, né? As pessoas, né, ao menos durante o mês de setembro, falando, né, sobre o tema do suicídio. E eu também estava numa época que eu queria fazer trabalho voluntário. E eu pensei muito sobre que trabalho voluntário eu poderia fazer, né? Eu sou bióloga, então por algum tempo eu pensei, eu vou fazer alguma coisa na área ambiental, né? Mas aí, né, eu cruzou o meu caminho uma frase assim muito marcante, né, que a sua maior dor é seu maior dom, né? E aí qual é a minha maior dor? Com certeza essa é uma delas, né? Então, perder alguém para suicídio é uma dor muito marcante, algo que realmente muda a vida da pessoa, né? Eu pensei, não, eu quero fazer um trabalho voluntário nessa área, tentar pelo menos, né? E eu também meio que cheguei à conclusão que se nem a gente que é sobrevivente lutado fala sobre esse assunto, o tema permanece tabu. Então a gente tem que tentar abrir caminhos, né, e quebrar o tabu, né? Pelo menos foi esse meu raciocínio na época. E aí eu literalmente na internet fiz pesquisa, trabalho voluntário com suicídio. Foi exatamente a frase. E aí apareceu o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E aí eu resolvi fazer o treinamento do CVV para me tornar voluntária do CVV, né, que é uma organização não governamental, né, de apoio emocional, não apenas prevenção do suicídio, né, mas apoio emocional de uma maneira geral, objetivando a prevenção do suicídio. Enfim, e a partir daí foi um abrir portas geral, né, porque foi uma coisa bem sucessiva. Eu comecei a fazer o trabalho voluntário do CVV. Aí eu comecei a ler mais sobre o assunto, eu comecei a conhecer muitas pessoas que trabalham com apoio emocional, psicólogos, aí comecei a ler cada vez mais sobre esse assunto, e aos pouquinhos, né? Aí nessa época também, finalmente, comecei a fazer terapia com a psicóloga, né? Que eu recomendo para todos os enlutados, né? Se for possível. Eu comecei muito tardiamente, passou mais de 10 anos, né? E a minha psicóloga, ela reconheceu muito rapidamente que algumas coisas me ajudavam no luto, né? E nos processos, de uma maneira geral, de autoconhecimento, e uma delas é a escrita, né? Então, ela me passava muitas tarefas de casa, de escrever. Escrever cartas, escrever sobre alguma coisa, me expressar, jogos de palavras, né? Tudo muito com linguagem textual, né? E aí eu comecei também a escrever alguns textos curtos, né, internamente dentro do CVV, sobre o tema mesmo de suicídio, de dor emocional, né, e assuntos correlatos, né. E aí veio a pandemia, que foi em 2020, né, e eu me vi presa dentro de casa, inclusive nas férias, não podia viajar, né. Eu disse, o que que eu vou fazer nessas férias? Eu vou escrever meu livro finalmente, que eu já estava com um livro na minha cabeça há muito tempo. E foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, né? Que hoje eu tenho dois livros publicados, né? O primeiro livro, que foi o livro Z, eu escrevi no ano de 2020, né? E assim foi. E aí, a partir daí eu fui conhecer outros enlutados, né? Aí fundamos a Associação dos Enlutados e a partir daí, enfim, estamos aqui hoje. Como estou aqui com vocês, já conversei com várias pessoas sobre esse assunto. O que eu percebi que falar é muito libertador, né? Então, quanto mais eu falo, mais eu me compreendo, mais me sinto melhor, né? É uma sensação de liberdade, de libertar os sentimentos, de contar a minha história, de contar do jeito que eu sinto e não o que as pessoas falam, né? Especialmente no caso do meu irmão, não o que os outros escrevem sobre ele, né? Mas eu efetivamente que vivi a história que eu conto como foi, né? E que tem a possibilidade de talvez, de alguma forma, ajudar alguém. E com certeza ajuda. É seu dom que transpassa até essa tela e ajuda muitas vidas. Virag, me permita perguntar, sobre as suas dores.
Mas quando você se remete a isso, o que ainda a morte dói muito, por suicídio ainda mais, mas o que te dói ainda lembrar da morte do seu irmão? Olha, hoje em dia, né, o que mais me dói é que às vezes ele não se sentiu amado como ele era amado. De alguma forma, ele não percebeu o carinho e o amor que as pessoas sentiam por ele, né? Que de alguma forma ele se sentiu solitário, sem perspectivas, né? Isso me dá uma angústia, porque recentemente, inclusive, né, faz algumas semanas atrás, eu ainda recebi mensagens sobre meu irmão, né? Como hoje em dia na internet eu tenho vários textos publicados, né? E apareceu um comentário embaixo do texto. Ah, eu conhecia, tenho muita saudade das conversas que eu tinha com ele, coisa e tal. Então, 18 anos depois, as pessoas ainda manifestam, e são pessoas completamente desconhecidas. Então, isso às vezes me dói de perceber o que ele era assim amado e ele não conseguia sentir isso, né? Então, a história poderia ter sido diferente, né? Mas, infelizmente, né? Mas as pessoas me perguntam muito como é o luto quando já é muito prolongado, né? É uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo dos enlutados, né? No meu grupo de apoio, né? A gente se reúne uma vez por mês, né? E são enlutados de diversos tempos, né? Tem pessoas que perderam alguém há poucas semanas, tem pessoas há 10 anos, tem pessoas há 2 anos, tem pessoa que está no primeiro ano, alguns meses, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Tem uma frase muito marcante assim: quando você voltou a sorrir? É uma frase muito marcante, é a pergunta que eu já recebi. Então, assim, o luto, ele é assim, um luto prolongado. A gente incorpora o luto na nossa vida. A gente não se cura, né? E não existe o fim do luto, porque a gente nunca mais recupera quem a gente perdeu, né? Então, essa pessoa vai fazer falta para sempre, né? Só que com o passar do tempo, a gente vai conseguindo encontrar ferramentas emocionais, né? Então, hoje em dia, eu muito claramente percebo quando é que eu estou num dia ruim, um dia que eu chamo de ruim, emocionalmente mais abalada, alguma coisa que desperta a memória, né? E hoje em dia eu sei o que me ajuda a processar aquelas emoções que despertaram naquele dia, né? Então, isso também, cada pessoa tem sua forma de lidar. Né? Eu sou a pessoa que escreve ou faz trabalhos manuais, né? Tem pessoas que buscam, né, a fé, a religiosidade, tem pessoas que vão para o esporte, né? Buscam alguma atividade física, né? Então, isso também é importante que o enlutado consiga trabalhar a carga emocional, porque a carga emocional é muito grande. E tem dias Acaba que é tendo que especialmente uma grande. autodescoberta também, né? Isso, então, o autoconhecimento, por isso que eu falei que a terapia é algo que me fez muito bem nesse sentido. Não só para o luto em questão, para todas as áreas da Sim. vida, né? Mas, com certeza, o autoconhecimento permite eu me reconhecer, inclusive em relação ao luto, e o que que eu posso fazer para que consiga lidar com as emoções, porque elas vão continuar existindo. Não existe tal, ah, vai acabar. Não vai acabar. Mas a gente aprende a lidar com as nossas emoções, Eu né? até aprendi com a minha psicóloga que a gente não vai chegar, principalmente na vida adulta, às vezes a gente quer 100% de tudo, né? 100% de estar bem aqui, ali, na vida profissional, pessoal, em tudo. Mas eu acho que quando a gente é adulto, a gente entende o depende da situação. Eu tô bem, mas depende da situação, né? O contexto, eu acho que é o depende da situação e não precisa buscar o 100%, né? Mas ir melhorando e buscar esse equilíbrio. Virar, eu queria até, porque eu acredito que sua mãe e seu irmão, lá da Hungria, estavam esperando até para te dar um abraço, de alguma forma. Como isso aconteceu? Eles vieram para o Brasil, você foi para lá? Eu sei que talvez
não sei se meses ou dias depois, mas se puder me dizer como é que foi esse encontro. Então, né, o meu irmão oficialmente morreu no dia 5 de novembro, o enterro foi no dia 7 de novembro, né? E aí eu fui em busca de comprar uma passagem para voltar para lá, voltar no sentido visitar, né? Eu não ia voltar, só ia ser uma visita, né? E eu tentei buscar uma passagem para que eu chegasse antes do dia 30 de novembro, que é o aniversário do Zoltán. E eu queria passar esse dia com a minha mãe de todo jeito e com meu irmão, né? E aí eu consegui. Então, poucas semanas depois, hoje eu não lembro mais o dia exato, mas foi 20 e alguma coisa de novembro, eu consegui, né? Eu cheguei lá e aí passei 2 meses e mais alguns dias lá. Então, eu passei o aniversário do meu irmão, Natal, Ano Novo, né? Todo esse período de fim de ano que, assim, os enlutados, né, que vão me ouvir, né, falando, eles sabem que o final do ano é um período complicado para o enlutado, porque o final do ano é um período que parece que está todo mundo festejando. Festejando, confraternizando, as pessoas chamam, as pessoas não entendem que você não quer ir, ou se você quer ir, as pessoas ficam observando o que você faz, julgando, né? Às vezes a pessoa não pode sorrir, está sorrindo, já esqueceu fulano que morreu, né? Então a gente é julgado o tempo inteiro. Se a gente é muito triste ou se isola, a gente é julgado porque a gente está se isolando. Se a gente é muito feliz, a gente é julgado por que que você está feliz, né? Enfim, então o final do ano é um período muito complicado para o enlutado, e o primeiro ano especialmente. O primeiro ano então eu fui para lá algumas semanas depois e ficamos nós três juntos, né? Uma coisa que eu gosto muito na minha família é que, assim, pelo menos a minha mãe e o meu outro irmão, nós somos muito respeitosos com o luto do outro, né? Porque um outro grande problema no luto, nas famílias, é que começa o julgamento, um apontando o dedo para o outro, procurando os culpados, né? Muitas famílias se desestabilizam completamente quando ocorre um suicídio na família, né? Alguns se unem, outros se desestabilizam, porque sempre alguém quer achar um culpado, né? E na minha família, pelo menos entre eu, minha mãe e o meu outro irmão, isso não aconteceu, né? Então, a gente sempre foi muito respeitoso. A gente tem meio que um costume de acender vela para a pessoa que a gente perdeu. A gente já tinha esse costume pelo meu pai, que morreu antes do meu irmão. A gente acende uma vela, a gente pensa um pouquinho, conversa com a pessoa mentalmente e ficamos respeitando cada um o seu momento. Quando a pessoa quiser falar, a pessoa fala, se a pessoa não quiser falar, a pessoa não fala. Então, a gente sempre teve esse momento de respeito. O meu irmão não virou um tema tabu, a gente fala sobre ele normalmente, sempre foi assim, né? Porque outra dor dos enlutados é que às vezes a pessoa parece que foi apagada da história, né? Então, as pessoas não falam o nome, não perguntam, fazem de conta que a pessoa não existiu. Isso é uma dor para o enlutado, né? Então, isso não aconteceu na minha família próxima. Isso aconteceu com os parentes, os meus tios, as minhas tias, os meus primos. Praticamente, meu irmão não existe para eles. O meu irmão morreu. Às vezes eu que falo o nome, quase provocação mesmo, né? Para tipo, ele existiu, viu? Vocês, né, tem que falar. Porque Enfim, então, talvez o assim, suicídio é tão tabu, né, que eles não entendem, né? É. a gente considera, né, o suicídio é muito complicado, porque a morte já é um tema tabu, de Ex- certa forma. A gente tem dificuldade de lidar com a morte. E a morte por suicídio é mais uma dificuldade. E alguns enlutados ainda passam uma terceira dificuldade quando o suicídio ocorre em crianças ou adolescentes, que são pessoas mais jovens, né? Que aí a gente chama de triplo tabu: morte, suicídio e criança. A gente chama de triplo tabu. Aí é mais difícil ainda, né? Em resumo, Virag, me conta o que que acontece depois do dia Z. Depois do dia Z é uma nova vida.
É o que eu posso dizer. Existe um antes e um depois. Para a vida, para eu como pessoa, né? Por isso que a gente chama de sobrevivente enlutado. Porque é uma outra vida. Nunca mais será a mesma, né? A pessoa não vai mais voltar. E é um luto diferente, porque as pessoas são muito solidárias quando o luto acontece por doenças, por acidentes, né? Ninguém considera um tema tabu, as pessoas procuram, as pessoas falam. Quando a morte é por suicídio, a gente tem até quase um filtro das pessoas mais próximas. Tem pessoas que se afastam mesmo, não falam mais ou mudam completamente, ou se afastam aos pouquinhos, né? E tem pessoas que se aproximam mais, né? Então, o luto por suicídio é uma espécie de filtro das amizades, por exemplo, né? Então, é uma vida diferente. A gente aprende outra linguagem de fala, né? Como é que a gente fala sobre o assunto? A gente aprende a lidar com sentimentos que antes a gente não se ocupava tanto assim, não é que eles não existissem, né? Enfim, é uma outra forma de vida, outra linguagem, né? Uma coisa que eu, por exemplo, eu aprendi, né? A gente não fala fulano se suicidou, né? Fulano morreu por suicídio. É uma diferença enorme, é um detalhe, mas quando você fala a pessoa se suicidou, você está culpando a pessoa completamente pela morte. Você não entende que o suicídio é um processo doloroso, é o final do processo doloroso da pessoa, né? Então, por isso, então são coisas que a gente aprende como enlutado. É uma nova vida, nova linguagem, novas pessoas, os enlutados, né? Algumas pessoas chamam de clube secreto, que você parece que não conhecia ninguém como enlutado. E de repente você conhece, nossa, quantas pessoas estão enlutadas? Onde estão essas pessoas, né? Não, que não falam, que não aparecem na mídia, que ninguém sabe, ninguém viu. E elas existem, e somos muitos. Nossa, Virag, para mim essa entrevista, além de conhecer seu irmão, conhecer a você, é uma aula, viu? E eu te agradeci lá no começo, eu vou continuar te escutando, mas é um grande aprendizado. Por mais pessoas que eu entrevisto, sempre é um grande aprendizado para cada pessoa que eu entrevisto, mas eu quero deixar enfatizado aqui. E você também tem um Instagram, por isso que ela colocou ali o arroba depois do dia Z, que é o mesmo Instagram que ela utiliza, até para conversar com pessoas, né? Ela tem um grupo também. Como é que faz para as pessoas fazerem parte desse grupo, Virag? Então, basta acessar o Instagram do Depois do Dia Z, né? E lá eu sempre publico periodicamente. A gente tem reunião sempre na segunda quinta-feira de todo mês, às 19 às 21 horas. E lá no meu Instagram, lá no link da bio, tem o formulário que a pessoa só preenche alguns dados. Não é porque eu quero guardar dados da pessoa, mas é porque o luto por suicídio é um luto tão complexo e doloroso que a gente tem que ter muito cuidado quem entra no grupo, né? Porque também tem muitas pessoas curiosas, né? Infelizmente. E às vezes a gente vira alvo de estudo de cobaia, cobaia mesmo, de psicologia, etc. E a gente tem que proteger muito as pessoas que estão no grupo. Então é só um formulário com dados gerais e depois eu contacto cada pessoa separadamente antes da pessoa ser inserida no grupo, E até né? porque precisa desse cuidado também, né, para a pessoa também se sentir à Então, vontade quando for inserida. exatamente, exatamente. Então, lá no Depois do Dia Z, eu tento também divulgar informações sem fake news, tudo eu verifico muito, né, agradeço os seus elogios, eu leio muito, eu estudo muito sobre o assunto para poder falar, porque uma das minhas preocupações é exatamente falar tudo corretamente, bem embasado, porque qualquer pessoa pode estar assistindo, não só pessoas enlutadas, mas pessoas, inclusive, que estão em sofrimento emocional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, lá no Depois do Dia Z, tudo que eu posto, eu verifico as fontes, a informação, né? Muitos enlutados começam a estudar o assunto, ou fazem psicologia, pós-graduação, né?
Vai se Então, descobrir, como você disse, nesse dom da exatamente. dor, né? É, exatamente, né? Isso mesmo. E Virag, até para as pessoas conhecerem um pouquinho também. Porque você é bióloga marinha, você enxerga das maiores vidas no mar até as minúsculas ali. Como é que você começou a enxergar a vida depois do acontecido? Olha, eu acho que eu passei, assim, dar um valor diferenciado para as coisas, né? Às vezes eu considero que hoje em dia tudo é resolvível. E assim, eu me tornei uma pessoa, não sei se é a expressão mais correta, hoje em dia eu não sou tão desesperada com as coisas que acontecem, porque eu considero que tudo é resolvível, menos a morte, né? Que a gente não tem como, a gente não recupera a pessoa que a gente perdeu. De resto, é tempo, paciência, reflexão, né? Enfim, então eu passei a dar muito valor a coisas no dia a dia, até as pequenas coisas da vida, assim. A gente realmente tem uma outra visão sobre a vida, depois que a gente perde alguém muito próximo. Isso não é só luto por suicídio, né? Outros lutos também, mas o luto por suicídio realmente é um luto muito marcante, porque a gente vê que a pessoa também enxergou a vida de forma diferente. Isso faz a gente refletir também sobre a nossa vida e olhar a vida de outra forma mesmo. Virag, o que que você gostaria de ter dito para o Zoltan? Principalmente desse amor que talvez ele não estava conseguindo, ele que ele tinha, né, mas não estava conseguindo enxergar. Acho que eu teria dito para ele assim: me conta o que você está sentindo. Se eu tivesse hoje essa oportunidade, né? Me conta, o que que você está sentindo? Por que você não está feliz? Por que você acha que a vida está sem sentido para você? Então, hoje, com esta cabeça e voluntária de apoio emocional de vários anos, hoje sim eu iria com essa pergunta aí para ele expressar os sentimentos, que foi o que eu aprendi também, que as pessoas elas têm que ter chance de expressar o que sentem, né? O maior problema é as pessoas se fecham porque elas não percebem, né? Os sentimentos não são validados, a pessoa se sente ridicularizado, mal compreendido, sem apoio, e a pessoa tem tendência a se fechar, né? Esse é o grande problema, de uma maneira geral, da nossa sociedade, né? Virag, o que que as pessoas ao redor, talvez não é nem dizer, mas como as pessoas ao redor podem acolher uma pessoa, aquela que ficou, né? Que é sobrevivente do suicídio, talvez ela busque formas de o que que eu vou falar, né? Pessoas vão atrás, querem acolher. O que que você diria para elas, para essas pessoas, e o que que elas podem fazer por aquela pessoa que ficou? Olha, a primeira coisa é ouvir. Ouvir a pessoa sem julgamento, sem interromper. Não ficar incomodado se a pessoa chorar, porque a pessoa vai chorar, natural. Então, não querer cortar a pessoa, né? Ah, sai disso, vamos, deixa de choro, já passou o X tempo da morte. É uma frase marcante que a gente escuta. Você já passou um mês, né? Então, é ser o ouvido acolhedor, né? Que você vai escutar o que a pessoa tem para dizer e sem julgar, porque cada luta é diferente, cada pessoa sente diferente, né? E a outra coisa que eu acho muito importante que as pessoas se esquecem, o enlutado, às vezes, ele tem muita dificuldade de lidar com as coisas do dia a dia, porque a vida fica muito bagunçada. Então, pequenos gestos são muito importantes, né? Então, lembrar da pessoa, até aquele, lembrei de você aqui, trouxe um almoço para você, faz diferença na vida da pessoa, né? Então, é os pequenos gestos para facilitar o dia a dia da pessoa e não esquecer da pessoa, porque muitas pessoas, no início até tem algumas pessoas junto. Aí quando passa algumas semanas, um mês, 2 meses, já está começando a desaparecer todo mundo, né? Não todos, né? Mas enfim, então parece que a vida segue e você fica lá. E para o enlutado, muitas vezes, o pior momento é depois.
As primeiras semanas está todo mundo junto, todo mundo ajudando, você se sente acolhido. E de repente você está sozinho. E é o pior momento, assim, você se depara com a solidão. Virag, até como última pergunta e das perguntas que as pessoas te fazem no grupo, eu gostaria que você respondesse do seu jeito, talvez com uma experiência própria também. Mas as pessoas sobreviventes enlutadas vão voltar a sorrir? Com certeza, com certeza. Sorrir, gargalhar, se divertir, dançar, né? Eu conheço enlutados que foram julgados porque foram para um show semanas depois que a pessoa morreu, né? Então, nós vamos voltar, sim. Nós sorrimos, nós somos pessoas como todos os demais. Nós podemos sorrir, podemos ir no cinema, podemos dançar, podemos viajar, tudo isso. O importante aqui é o enlutado se respeitar. Então, se o enlutado está com vontade de ir dançar, vá. Não interessa o que o outro está pensando. Vá por você. Se você acha que aquilo vai te fazer bem, vá. Se você acha que naquele momento é melhor você ficar em casa lendo um livro, fique em casa lendo um livro. Então, é o enlutado que sabe o ritmo dele. Cada luto tem o seu ritmo. Não é porque para mim os 10 anos foi um gatilho emocional que para o outro vai ser só aos 10 anos. Muda muito. Tem enlutados que no primeiro ano já estão procurando se encaixar em grupos de apoio e trabalhos voluntários. Cada um. E tem aquele que nunca vai e está tudo bem. E Não cada um existe regra. com sua história, com sua dor, como você mesma falou, com o seu tempo, né? Isso. Principalmente do luto, né? Que passa por vários momentos, né? Datas marcantes. A saudade vai estar maior. Mas as pessoas entenderem que talvez esse luto não tenha um prazo de validade, né? Mas que a pessoa também vai viver. E principalmente esse viver talvez seja uma das maiores homenagens para aquela pessoa que foi. E talvez até realizando os sonhos, né? Daquela pessoa que foi. E Virag, nossa, para mim foi uma aula essa entrevista. Você tem uma forma tão leve de levar a vida que dá para sentir aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão comentar aqui também. Muitas pessoas vão buscar, talvez, no Instagram, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. E eu recomendo para as pessoas, principalmente os livros dela. Eu vou deixar o link na descrição. Mas quero te agradecer pelo seu dom, por ter usado essa dor para ajudar tantas outras pessoas. E isso é tão. É uma luz que tão resplandece assim, que chega em cada pessoa, chega aqui também. E muito obrigada também por passar tantos conhecimentos para as pessoas conhecerem um pouquinho também sobre o suicídio, sobre o luto também, sobre um pouco da sua história também, que veio de outro país. Isso é muito legal também de ser falado, né? Que não é fácil. E te agradeço demais por estar aqui, tirar esse tempinho, né? E muito, muito obrigada, Virag. Obrigado também, Milena, pelo convite. E hoje em dia, eu sempre falo para os enlutados, hoje em dia eu estou aí, eu respondo e-mails, respondo mensagens, porque a solidão é algo muito marcante do enlutado e eu não quero que as pessoas sintam o que eu já passei, né? Eu não tenho como impedir, mas se eu posso de alguma forma atenuar, eu respondo as mensagens de todo mundo que me escreve, os e-mails de todos, né? Porque eu sei como é difícil essa sensação de solidão e de incompreensão que a gente passa. Então, fico à disposição de quem quiser mandar uma mensagem. Então, muito obrigada pela oportunidade de abrir espaço para eu poder falar. Virag, eu que estou extremamente honrada.